Olá pessoal, eu sou o professor Paulo de Química. Vou acompanhar vocês durante essa disciplina de Química 1, certo? Do curso de Agroindústria do primeiro ano, que é referente à Química Geral ou Química Inorgânica, tá certo? Então, primeiramente, o que eu quero de vocês é que vocês abram a cabeça em relação à disciplina, certo? Durante todos esses anos que eu ensino, toda vez que o aluno chega para cursar essa disciplina, logo que inicia no mundo da química, ele diz, não, a química é difícil, a química eu não vou conseguir entender, e aí eu vou investigando, e aí eu consigo saber logo de cara na primeira aula que o aluno nunca estudou química, não sabe nem o que é. Justamente a questão da mídia que trata a química como algo ruim, né? Isso é pura ignorância, porque na verdade a química, tudo que a gente utiliza, o celular, o avanço do celular, é química e física juntos ali, que ramifica em diversas áreas, como robótica, eletrônica, tudo, mas tudo isso no primórdio, né? A base de tudo é o conhecimento químico, tá certo? Então, devido a essas e outras propagandas que disseminam algo errado, por exemplo, cabelo liso sem química, lógico que tem química, certo? Várias propagandas de cabelo principalmente, mas também tem a questão de alimentos que diz, olha, não tem produto químico aqui, é natural, é orgânico, tá certo? Totalmente ignorância. A química não é ruim, a química é boa, tá bom? Então, a parte da química auxilia também na biologia, que trata de vacinas, hoje está muita discussão. Então, as interações intermoleculares ali que acontecem numa vacina no nosso organismo é pura química, tá bom? A questão dos alimentos também é pura química, porque química é definido, pessoal, uma ciência que estuda a matéria, e a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? Então estuda tudo, tudo. A química estuda tudo. Desde que ela se interesse por aquilo, ela vai estudar. E aí passamos a definir como também essa matéria como corpo. É, por exemplo, que muitos livros trazem esse exemplo da árvore. Tem-se uma árvore, tá certo? Tem-se uma árvore aqui, deixa eu colocar o apontador. Tem-se uma árvore, e aí você corta essa árvore, faz as madeiras. Isso aí a gente chama de corpo, que é uma porção limitada da madeira, beleza? Mas quando você trata esse corpo aqui e faz um objeto, o objeto é um corpo produzido para a utilização do homem, que é aqui o que acontece quando a gente faz uma mesa, uma cadeira ou outra coisa qualquer. E é importante já definir aqui também o que é um sistema. Um sistema é uma porção limitada dessa matéria submetida a um estudo. Por exemplo, se eu fiz a mesa, vou continuar o exemplo, se eu fiz a mesa, eu quero saber a composição real dela, quais os elementos que tem ali, se tem carbono, se tem oxigênio, se tem hidrogênio, eu vou fazer uma análise. Quando eu faço essa análise, isso aí, a minha mesa, passa a ser o meu sistema de estudo, tá certo? Então, se liga aí que tem algumas coisas para a gente definir antes da gente entrar realmente no primeiro assunto de Química 1, que está na ementa de vocês, que é modelos atômicos, tá certo? Então, pessoal, se tratando agora da transformação da matéria, a gente falou, definiu o que era matéria, e as transformações dela, na verdade, é o processo pelo qual as propriedades dessa matéria são alteradas, certo? No gelo, ele passa do estado físico, por exemplo, do gelo para o estado líquido, tá? Água líquida, ele não vai ter alteração das suas propriedades. Mas no cozimento de alimento, a ferrugem, por exemplo, há uma alteração clara e evidente. Se você deixa um feijão lá no fogão e não liga o fogo, ele não vai cozinhar, ele não vai se transformar naquele feijão gostoso que a gente está vendo aí que dá até fome, tá bom? Explosão dos fogos de artifício, vou ter outros exemplos aqui, bateria de celular, notebook, tablet, tá? Tudo isso é transformação. Tudo isso é transformação da matéria. A pilha descarregada é diferente daquela carregada. Há uma reação química ali dentro, tá certo? Produto de cabelo, fabricação de pães e bolos, fabricação de pães e bolo, daí a reação química libera CO2, que é um gás, e aí quando o CO2 vai escapando da massa, ela faz com que a massa cresça, o bolo cresça. Por isso que se bota fermento para produzir o que? CO2, tá bom? Mas o que é preciso para essas transformações, para que elas ocorram? Eu acabei de falar, né? Energia. Se você coloca o feijão lá na água, lá no fogão, e se não ligar o fogo, não acender o fogo, ele não vai acontecer nada. Ele vai ficar um pouco mais mole, porque se você adicionou água, mas se você não adicionar energia para que essas reações aconteçam, não adianta de nada, tá certo? Então, existem vários tipos de energia. Tá aí, potencial gravitacional, né, potencial química. Potencial química é o quê? Quando você
Tem uma pilha, por exemplo, a pilha carregada, ela tem energia, vamos modelar um potencial químico, certo? Energia gravitacional, alguma coisa está a uma certa altura, se você soltar, ela tem um potencial de cair, tem uma energia acumulada ali. E a energia potencial vai virar cinética, né? Aí tem vários tipos de energia: elétrica, cinética, luminosa, mecânica, térmica, sonora, magnética, nuclear, eólica, solar. Esse aí todos vocês já ouviram falar. Diversos tipos de energia. E na verdade, o que a gente trabalha muito é a transformação de energia. Todas as energias se transformam em uma em outra, tá certo? Esse processo de transformação de energia, nada se perde, tudo se transforma, a frase do Lavoisier, tá certo? Então, a energia potencial gravitacional, ela se transforma em energia cinética. Quando você solta qualquer objeto, ele vai tender a cair. Quando ele cair, ele vai ganhar velocidade. Essa velocidade é a transformação, vai transformar a energia potencial, ele vai perder a energia potencial e vai transformando em cinética, porque ele vai acelerando cada vez mais devido à gravidade, tá certo? E aí essa é uma transformação, nada se perdeu, beleza? Energia elétrica e luminosa. Quando a gente liga uma lâmpada, dependendo da lâmpada, ela aquece, além de gerar luz. Aí ela ilumina e aquece. Então a energia elétrica, que veio da hidrelétrica, se transformou em energia térmica e a que a gente quer, luminosa, tá bom? Energia química. Em térmica, a gente pode utilizar aí o fogão. O fogão é energia, por exemplo, tem o gás que entra em combustão, é uma reação química e libera calor, fazendo o cozimento de alimentos, etc. Energia química em elétrica, por exemplo, a pilha que a gente falou, tem a energia química ali acumulada. Se você ligar em algum equipamento, ele produz a energia e promove uma reação química, tanto na bateria quanto promove em outros equipamentos eletrônicos, pilha e bateria, né, utilizado em carro. Certo, pessoal? Então se liga aí nessas transformações de energia. É muito importante a gente ter essa percepção de que uma energia se transforma uma em outra e não se perde, certo? Vamos lá. E quando a gente vai ver, lembra de energia, a gente lembra também das unidades, certo? Eu vou falar de algumas unidades, não é unidade de energia. Unidade de energia a gente vai medir mais para frente, vai utilizar mais para frente na Química 2, certo? Que é em quilocaloria, kilojoule, etc. Esquece um pouquinho. As medidas que a gente vai mais utilizar aqui, as unidades de medidas, que é no Sistema Internacional de Medidas, vai ser massa. Poxa, quando você se pesa, você vai lá obter sua massa. A gente fala em peso, né? Mas na verdade o certo é massa. Então, é obtido em quilo ou em grama. Para os laboratórios, né, de química, física, matemática, biologia, a gente utiliza gramas, beleza? E volume, não confundir massa com volume, tá? Volume é em litros, beleza? Agora, 1000 litros é equivalente a 1 metro cúbico, gente, porque um metro cúbico é 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro de profundidade, certo? Ele faz um cubo de 1 metro e aí é 1000 litros. Aqui a caixa d'água geralmente é 1000 litros, beleza? Também pode ser decímetro, que é 1 litro, um decímetro cúbico é 1 litro, um centímetro cúbico é 1 ml. Tranquilo? E aí as unidades de temperatura, tem Celsius, Kelvin, Fahrenheit, a gente vai utilizar só a Kelvin e a Celsius, né, no nosso curso todinho, beleza? Tá aqui a forma de transformação, não vou perder muito tempo com isso, só para vocês terem ideia. Eu vou deixar esse material com vocês, eu não vou cobrar ele. Na verdade é cobrado durante o curso, porque quando você começa a utilizar, principalmente no final do primeiro ano com a estequiometria, você vai precisar saber ter conceitos de volume, de gramas, né, no caso da massa e temperatura, quando vai começar a estudar outros assuntos. Aí é bom você dar uma olhadinha nisso aqui, tá bom? Vou disponibilizar isso, porque isso aí, na verdade, vocês já deveriam tá vindo estudados isso aí do ensino fundamental, ter bem claro isso aí na cabeça, beleza? Muitos alunos chegam para mim e erram a massa, entendeu? Ah, professor, eu digo, bota meio quilo, escreva meio quilo em gramas. Erra. Meio quilo em gramas é 500 gramas. Agora, quando vai comprar coisa no seu Zezinho da barraca, aí não erra. Porque se errar, a mãe, ó, dá lapada, certo? Você não erra. Quando você... Teve uma vez que eu pedi um aluno para comprar uma Coca-Cola de meio litro. Meio litro. Ele não trouxe porque só tinha de 500 ml. Digo, meu amigo, como é que pode? O volume 500 ml é meio litro. Ele não comprou por isso. Dá para acreditar? Acontece. Então, esses erros assim na questão, gente, já é para isso aí é dado no ensino fundamental. Então a gente não aceita isso mais, tá certo? Então, se liga aí.
Tem unidade de pressão, né? Que é força sobre a área, pressão. Aí tem unidades de pressão que é com ATM é a atmosfera, milímetros de mercúrio, Torr, bar, Pascal. A gente mais utiliza esse aqui, ó, esse e esse aqui, beleza? E se eu for utilizar, eu vou dar transformo se eu quiser em ATM e dar milímetros de mercúrio. E o outro bastante importante aqui é a densidade. A densidade já é uma propriedade bem específica. Cada elemento, cada substância, né, cada composto, vamos dizer assim, tem sua densidade específica. Raramente a densidade que é bem característica, que é próxima. Cada um tem sua densidade, tá bom? Aqui a gente utiliza a densidade muito para olhar se o etanol não está adulterado no posto. Se você já percebeu isso aqui, está medindo a densidade em tempo real quando o etanol está sendo colocado no seu carro. Tranquilo? Beleza, pessoal? E aqui o gelo, porque o gelo flutua? Porque quando a água congela, a organização das moléculas fazem com que o gelo fique mais leve que a água e aí ele vai flutuar. E se você, logicamente você já viu isso, que o óleo quando a gente coloca em água, ele vai ficar na superfície, né? Porque ele é menos denso, ele é mais leve, né? Ele é menos denso do que a água. Tranquilo? Eu não entendi o que ele falou. Mesma coisa acontece com a gasolina. A gente vai ver depois, vai estudar futuramente aí em interações intermoleculares, porque eles não se interagem. Beleza? Estou correndo um pouquinho, como eu já disse. Né? Vou parar mais um pouquinho quando a gente começar a falar de modelos atômicos. Bem, e outra importante propriedade é a solubilidade. Quando a gente coloca alguma coisa em água, existe uma certa solubilidade, uma quantidade que aquela quantidade de água suporta. Por exemplo, se eu tiver 100 ml de água, 100 ml de água, ela só vai aguentar dissolver 36 gramas de sal de cozinha. Se eu passar disso, vai ficar embaixo do copo, certo? Não vai conseguir dissolver. O açúcar é 33, beleza? O cloreto de potássio 7,4, ou seja, bem pouquinho, e menos ainda o hidróxido de cálcio, que é a cal que a gente utiliza, né, na nossa construção. Só 0,16 gramas, é bem dizer, isso aqui é considerado um sal com uma base, desculpa, insolúvel, certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui nessa primeira aula de revisão. Vai ter mais outra aula de revisão para poder a gente entrar realmente nos assuntos de modelos atômicos, que é o nosso primeiro assunto, tá certo? Estou dando uma revisada para poder a gente entrar com alguns conceitos já formados e aí facilitar no nosso processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!